E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero fazer um vídeo, pode ser que ele fique um pouco longo, porque tem pessoas que chegam até mim e falam assim, Cadu, pô, vídeo legal, tudo mais curtinho. Aí tem pessoas que falam assim, não, Cadu, pô, legal, vídeo reto, ensina o que tem que ensinar e pronto, acabou. Aí eu fico assim, será que o pessoal gosta de vídeo mais longo, vídeo mais curto? Eu fico pensando, então eu vou tentar agradar uns e outros. Vou ver o que o gráfico traz de oportunidade. Aqui eu fiz uma entrada aqui, mas está pagando muito pouco ó, as binárias hoje, muito pouco mesmo. Não sei se vale a intenção é, por 77%. Eu não vi as opções digitais ainda, mas nós começamos o dia que está positivo e eu não deu tempo de eu gravar essa entrada aqui porque a hora que eu entrei o gráfico já me mostrou. Então aqui simples, né? Vocês estão vendo que aqui está acontecendo aquele padrão que eu falo para vocês do Price Action. O que é um padrão Price Action? Price Action é uma visão gráfica da ação do preço criado por um cara vivo. Está vivo até hoje, apesar de ter décadas e décadas de estudos, por um camarada chamado Al Brooks. Inclusive eu tenho a trilogia dos livros dele, traduzido para o português. Eu posso até mandar lá no Telegram, que eu tenho em PDF também, mas está um pouco de forma incompleta. Eu posso até mandar lá no Telegram, para quem quiser, claro. Para quem quiser. Sei que tem muita gente que odeia estudos, mas o que ele ensina nos seus livros eu tento mostrar aqui no gráfico. Então nós vemos aqui qual foi o fato da entrada. Simples, que eu sempre digo para vocês, o padrão que acontece diário. Um canal reto, muito forte, perde a força, começa a lateralizar e quando ele faz esse topo aqui dentro da figura gráfica chamada de topo duplo, eu entro naquilo que eu vi aqui. Ele começa a fazer uma chamada acumulação no gráfico todo. Porque o que a gente tem que entender? Existem algumas teorias que regem o gráfico, existem algumas teorias que regem o mercado. Então, por exemplo, né, eu fiz essa entrada justamente nas teorias. Eu fiz essa entrada justamente nas teorias. Então, por isso que é necessário você estudar. Por exemplo, o que diz os livros do Al Brooks? Numa queda de preço, onde ele vai fazendo fundos mais baixos que os fundos anteriores e topos mais baixos que os topos anteriores, você vai ter que sempre fazer o quê? Venda nas resistências. Aqui é o tal do chamado pullback que ocorreu. É o chamado pullback, conhecido por vocês, né? Então, a teoria que está incluso nesse sentido aqui, que é usado por Al Brooks também, é a teoria de Dow. Eu tenho aqui logo no início do canal, eu tenho aqui uma aula inteirinha sobre a teoria de Dow. Então, o que diz, por exemplo, a teoria de Dow? Vamos, já que nós estamos vendo isso aqui, vamos aproveitar e vamos fazer um apanhado para vocês sobre isso. Então, o que acontece? A gente utiliza um gráfico cartesiano, né? Assim, a gente utiliza um gráfico cartesiano para fazer o entendimento do mercado financeiro. Então, aqui do nosso lado direito, aí na sua plataforma, qualquer que você use, você tem aqui valores. E aqui na parte de baixo você tem o tempo. Não é assim? Sabe disso. Então, enquanto aqui você tem os valores, preço, né? Aqui você tem o tempo. Então, repare que o gráfico ele sempre vai para frente. Então, o gráfico ele faz um movimento de subida em ondas. E ele faz também o seu movimento de descida em ondas. E ele também pode fazer o quê? Lateralizar.
essa entrada que eu acabei de fazer ao vivo aí, que vocês viram, foi justamente nessa lateralização. Então o que diz, né, a teoria de Dow, por exemplo, que nós estamos falando aqui? Todas as vezes que o gráfico tiver em tendência de alta, ele vai fazer fundos e topos mais altos que os anteriores. E todas as vezes que o gráfico tiver em tendência de baixa, ele vai fazer topos mais altos que os anteriores, né, na tendência de alta. Quando ele estiver em baixa, ele vai fazer fundos mais baixos que os anteriores. E quando estiver lateralizado, ele vai fazer fundos e topos paralelos. Então, depois da teoria de Dow, da teoria de Dow, que vocês conhecem, veio também a teoria de Elliott, né? Dizendo o quê? Que falando a respeito não só da teoria de Dow, como dos fractais, como da contagem das ondas. Então aí ele já começa a demonstrar que as ondas tem as ondas de punção, as ondas 1, 3 e 5, sendo a onda 2 e a onda 4 de correção, e sendo a onda A, B, C e D, que é o chamado pontos, sendo a correção do movimento. Então, às vezes, para você identificar uma tendência, se você perceber que o gráfico está fazendo essas ondas com impulsão, correção, certinho, e tem como fazer a contagem dessas ondas, você já sabe mais ou menos até onde vai a tendência de alta até a tendência de baixa. Isso tanto de alta como para baixo, tá? Agora, existe uma outra teoria também, que na verdade não é nem uma teoria, mas é um estudo profundo sobre isso, de Wyckoff, que ele sempre fala que o gráfico se movimenta o quê? Fazendo acumulação, ele participa, faz a distribuição e volta para acumulação. É o que a teoria de Dow fala. É o que Elliott também fala. Porém, ele nos demonstra uma coisa assim mais prática, né? Que o gráfico ele caminha de acumulação em acumulação. Que o gráfico caminha desses pontos de brigas em pontos de brigas. Então, eu acabo fazendo o quê? Adequando o price action, a ação do preço, a essas chamadas 3 teorias que eu gosto. A de Elliott, teoria de Elliott, praticamente eu não uso em opções binárias. Não uso. Por quê? As questões terciárias, as tendências terciárias, que são as tendências de até 1 hora, praticamente é complicado usar a teoria de Elliott. Não necessariamente precisa se utilizar. Já vi, já olhei, já analisei, mas eu não procuro, não fico procurando essas ondas. Geralmente quem usa swing trading, que trada mais de um dia, acaba usando a teoria de Elliott, essas questões da teoria de Elliott. E aí quando você olha para o gráfico, você começa a ver que o gráfico ele caminha em ondas. Que Dow assim dizia, que a teoria de Dow assim dizia, que as teorias assim dizem, e que o price action faz um trabalho do movimento do preço em decorrente dessas ondas. Então, se você conseguir entender todas essas teorias, toda essa movimentação, e conseguir entender também quando um candle chega a uma região, quaisquer região que eu digo, mas, por exemplo, se ele chega nessa região aqui, ou nessa região aqui, ou nessa região, e ele apresenta uma baixa força de movimento, ou uma vontade de reversão daquele movimento, ou uma vontade de conversão daquele movimento, se você consegue colocar isso em mente e aplicar isso,
Cara, você vai longe. Esses dias mesmo eu recebi de um seguidor aqui do YouTube, mandou pra mim e falou assim: acho que eu tô aprendendo. Ele fez 8 vezes o capital investido no dia. E ele falou assim: acho que eu tô aprendendo. Aprendendo? Eu não sei qual foi o gerenciamento que ele utilizou. Não sei, eu não fico muito em cima dessa questão de gerenciamento, porque, poxa, se você tem R$ 2 na mão, você sabe que você não pode gastar mais que R$ 2. Você pode perder, você sabe que você não pode investir mais que R$ 2, que você vai perder tudo. É uma questão de multiplicação, é uma matemática diária. Não tem como eu falar assim para você: não, você tem R$ 2, 10 centavos. Não, cara, cada um sabe da sua vida, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe onde a água bate na bunda, cada um sabe da grana que você tem investido aí para fazer. Não sei o gerenciamento que ele fez. Mas a partir do momento que você tem consciência e conhecimento de fazer essa análise gráfica, você sabe qual o capital que você pode alocar no risco aqui ou não. Então, essas teorias norteiam os movimentos gráficos, as estruturas gráficas. Por exemplo, você vê que são formadas estruturas gráficas. Então pode ver que eu falo para vocês, eu sempre falo para vocês assim, ó. Eu não falo para vocês aqui no vídeo, sempre eu falo assim para vocês. Quando um gráfico está subindo, se você olha que está uma tendência de alta, o que você vai ter que sempre fazer? Você vai fazer uma compra quando ele estiver próximo ao que? Ao fundo. E nesse fundo, para melhor entrada, vai acontecer o que? A tal da bipolaridade que eu falo para vocês. É uma teoria também, mas não é uma teoria básica como aquela que eu passei para vocês. Então, nessa região aqui, vai demonstrar o momento onde um candle aqui, no momento de descida, ele vem descendo, aí ele começa a deixar sombras, aí ele deixa mais sombras, aí ele faz um candle martelão assim, aí ele vem, deixa um spinning top desse jeito, bem nessa região aqui. Aí você pensa, bom, se o gráfico ele tá subindo, ele veio testar um topo anterior, mostrou fraqueza bem naquela região, o que eu posso fazer? Eu posso sim entrar com uma compra em relação, porque ele está fazendo uma estrutura de alta. Olha aqui a teoria de Dow acontecendo, né? Fundos mais altos que os fundos anteriores, topos mais altos que os topos anteriores. Por quê? Porque ele vai querer quebrar o topo anterior. Então, você não precisa só fazer trades de reversões nas regiões de suporte e resistência. Pô, tem muita gente que não faz isso. O pessoal só segue a tendência. Você tem que se adequar àquilo que você acha melhor. Então, sendo para cima ou para baixo, apareceu essa estrutura que Dow nos demonstra, que o Wyckoff nos demonstra, que a Elliott nos demonstra. Você faz sua entrada. Outra estrutura que pode acontecer e você coloca as suas teorias é a lateralização. O preço está subindo, o preço está subindo, o preço está subindo, está subindo, está subindo. Perdeu força. Retornou até 50%, 60%. Tá subindo. Opa. Deixa eu fazer o desenho aqui para vocês entenderem. Que é aquela entrada que eu acabei de fazer aqui. Que eu mostrei para vocês. Então, o canal vem aqui de baixo. O canal estreito. Sobe pressão com tudo. Ele chega aqui, perde força e começa a fazer uma lateralização. Ele começa a chegar aqui nessas regiões, começa a deixar sombra. Então, a demonstração é que essa região aqui, o preço já sabe que ele não está a fim de passar nessa região. E nessa região aqui também. Vai chegar uma hora, talvez o terceiro, quarto ou quinto toque, ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer romper. E eu já falei para vocês, metade desse movimento desse canal é crucial. Se ele fizer um retorno, um pullback acima de 50% ou abaixo dos 50%, é uma demonstração que ele quer fazer o quê? Que ele quer romper. Então tem que prestar muita atenção
nessa região aqui. Essa região aqui é crucial para entender o rompimento. Cadu, sempre vai acontecer dessa forma, cara? Às vezes não. Às vezes não. Pode acontecer de tudo no gráfico. O que eu estou falando são das estruturas que o gráfico nos demonstra como opções de entrada. Aí tem alguém que vai falar assim, poxa, mas eu olho isso, não vejo nada, porque você está em gráficos inoperáveis. Tem gráfico que você olha, não tem como negociar. Por quê? Porque ele não demonstra as estruturas. Ele não te mostra as teorias funcionando, ele não te mostra as estruturas caminhando, nem de alta, nem de baixa, nem lateralizando. Então, como é que você vai fazer? Não tem o que fazer. Tem que ficar de fora. Então, olha que interessante. Olha a estrutura. Ele chegou aqui essa região, ó. Ele fez uma estrutura aqui, ó. Não fez? Ó, nós vemos o fundo aqui dele e o topo dele. O que acontece aqui? Deixa eu mudar aqui o ponto. Olha o que ele fez aqui. Ele parou aqui nessa região e olha, ele nem praticamente chegou a 50%. Ele rompeu. Mas ó, vamos supor que aqui seja os 50% dele. Olha, ele fez um pullback aqui e desceu. Fez o pullback aqui de novo. Ele veio aqui, ó, porque lá no Forex teve um pessoal que entrou nesse pullback aqui. Os caras veio pegar o stop loss deles. Voltou o preço aqui e veio para queda. Ó. Mas olha a estrutura. Eu estou vendo uma estrutura fazendo fundos mais baixos que os fundos anteriores. Topos mais baixos que os topos anteriores. Eu estou vendo aqui uma estrutura que Dow já ensinou há mais de 100 anos atrás sobre a queda do preço. Vocês entenderam? Olhem essa entrada. Agora, fiz outra entrada de aquilo que o Wyckoff, por exemplo, ensina e o Wall Brooks ensina. Canal estreito de preço. Ou você pode pegar por aqui. Chega aqui no momento ele perde a força. Ele faz o quê? Lateralização. Teoria de Dow fala sobre isso. Wyckoff fala sobre isso. Price Action em si fala sobre isso. Elliott é mais para ondas extensas mais. Todos falam sobre isso. Então quando eu vi a lateralização, a região de briga de preço que pode haver uma reversão, o que aconteceu? Eu fiz a entrada. Então, olha que interessante. Duas situações, aqui em euro, USD e NZD com USD, com duas técnicas diferenciadas. Uma técnica seguindo a tendência, como essa, e outra técnica com lateralização, como essa. Então, por isso que eu digo para vocês, se você conhece as teorias, se você tem o conhecimento de como realmente funciona a movimentação do mercado, você por si só vai desenvolvendo a capacidade de negociar da melhor maneira possível. Você vai aprendendo, Tem muitas pessoas que falam assim para mim, Cadu, mas eu começo bem, eu faço 1, 2, 3 entradas bem, depois da quarta em diante eu começo a perder. Para na terceira. Se você viu que você consegue fazer 1, 2, 3 entradas perfeitas, é isso que precisa no dia. Trade é isso. No Forex, por exemplo, a gente procura uma entrada. Uma. Opções binárias, depende do capital alocado que você tem na corretora, você também poderia procurar uma entrada apenas. Por exemplo, com essas duas entradas aqui, eu fiz $40. Hoje, se for calcular, tá 5 e alguma coisa, né? Não sei no dia de hoje. Poxa, tem aqui quase 200 pila. Eu poderia ter dado uma entrada de 200 pila e pronto, acabou. Tá pago o almoço, né? Tá pago o café. Vocês entenderam? Agora, eu posso tentar aqui ficar pensando assim, não, eu vou arredondar para 500 pila no dia. E eu posso me quebrar todo. Então, a questão não é imediata. A questão é a médio e longo prazo. Isso é a chamada consistência. Você saber lidar com todos os fatores das operações, das negociações. Tá bom? Falei que ia fazer um vídeo de operações mais longo. No fim eu entrei aqui para explicar para vocês o porquê das entradas.
Eu já acho que tá bom demais, senão vai ficar chato para vocês, depois vocês vão reclamar. Prometo que nas próximas aulas eu tento fazer um vídeo mais longo como esse, ou aquilo que o vídeo me mostra eu vou trazer, porque se ele me mostra algo que eu posso ensinar para vocês, eu vou ensinar. Eu prefiro aqui, ao invés de ficar fazendo aqui 10 entradas aqui, mostrando erros, mostrando acerto, eu prefiro ensinar vocês, tá bom? Então, deixa esse like bonito aí, faça um comentário, compartilhe o vídeo com quem você quer que aprenda realmente isso aqui e te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade, tá bom? Fui!